vez bem-vindo. Vamos partilhar a palavra de Deus. Mateus, capítulo 19. Vamos do 1 ao 12. Vamos lá. Após esse discurso, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Além do Jordão. Da referência à localidade que Jesus percorria, evangelizando por todos os lugares. Ele ia para uma cidade, para outra, para uma aldeia. Jesus não parava no lugar. Ele queria anunciar a boa nova para todos os judeus. A missão principal dele era essa. No versículo 2 fala: uma grande multidão o seguiu e ele curou os seus doentes. Mostrou que Jesus terminou lá, onde ele estava, deixou a Galileia e foi para a Judéia. E uma grande multidão o seguiu. Ele foi evangelizar o pessoal da Judéia e o pessoal da Galileia foi atrás dele. E o que foi que Jesus fez? Curou os seus doentes. Todos que o seguiram foram curados. Versículo 3. Os fariseus vieram perguntar-lhes para pô-lo à prova. Pronto. No meio dessa multidão estavam quem? Os fariseus. E Mateus já vem colocando. Eles foram e queriam fazer uma pergunta para pôr à prova a Jesus. Queriam testar Jesus. Queriam pegar Jesus na contradição. Queriam pegar Jesus dizendo que ele não era o Messias, porque ele não segue a palavra de Deus, os ensinamentos, e queria que Jesus respondesse às questões que Jesus estava desfazendo, que eles construíram. Eles fizeram uma construção assim, de exclusão social tão grande, que naquela época muitas coisas que eles faziam achavam que era certo, que foi Deus que mandou, e não foi Deus que mandou. Aí Jesus veio consertar muitas coisas da palavra de Deus que naquela época estavam sendo distorcidas, que não foi Deus que mandou. Vamos ver o que foi que eles foram colocar à prova, Jesus. Qual foi o tema dessa vez? É permitido a um homem rejeitar a sua mulher por um motivo qualquer? Eu posso rejeitar a minha mulher por qualquer motivo. Porque, na época deles, o homem tinha toda a autonomia. Se ele se cansou da mulher, quiser rejeitá-la, quiser se divorciar dela, se divorcia. Por qualquer motivo. Seja porque a mulher seja uma preguiçosa dentro de casa, se ela for uma mulher que não pode dar filhos para ele. É uma justificativa que tinha na época. Ela não pode dar filhos para mim, então posso rejeitá-la. Ela é uma mulher doente. Ela tem muita doença, eu não quero ficar com uma mulher doente na minha vida. Rejeitá-la. Qualquer motivo. Eu nem falo traição, porque para os judeus, uma mulher que traísse, ela não era para ser rejeitada pelo marido. Era para ser apredejada, para ser morta. Aqui não fala nem tocando nesse assunto aí. Mas fizeram essa pergunta para Jesus. Por que fizeram essa pergunta para Jesus? Se precisar, né? Vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Vamos lá, ver a resposta de Jesus. Não leste que o homem vai se unir à sua mulher e deixará seu pai e sua mãe? Primeira dica de Deus aqui. Quem quiser ter uma vida feliz, o homem e a mulher tem que ter a sua casa. Tem que ter a sua casa. Não podem mais viver com os pais. Primeira orientação para ter uma vida feliz é essa. Será que eu me dou bem com minha sogra, com meu sogro?
Se você quer casar, lute para ter a sua casa. Se você não tem, então não case. Ponto final. Essa é a orientação de Deus. É diferente quando os pais estão na velhice e precisam do acolhimento dos filhos. Aí sim. Você não vai deixar seu pai, sua mãe, que já está na velhice, morar sozinho. Aí vocês vão acolher. Tanto é que é um costume judaico. Né? Eles pegavam os pais que já não podiam mais estar sozinhos e iam viver com os filhos. Mas quando se casa, aquele momento, aqueles primeiros anos, aquela vivência, a formação da família, não pode ter interferência de ninguém. Serão um. Aquela casa, aquele núcleo, o homem e a mulher vão formar a sua família. Não pode ter interferência mais de pai, nem de mãe, de ninguém. Eles, só os dois, vão conduzir a sua família. Primeira orientação de Deus. E se unirão. Formarão uma só carne. E essa formação é o seguinte, é a união eterna. Por quê? Que formarão uma só carne? Também a geração do filho. Isso aqui vem falar da união celeste, da bênção da família. É por isso que eu aceito homem com homem e mulher com mulher. Porque homem com homem e mulher com mulher não geram uma só carne. Só é capaz de gerar uma só carne, um homem com a mulher. Um novo ser, uma nova vida. Uma nova vida é formada, uma nova carne, uma nova vida no seio da família. E unidos por essa nova vida, são um. Uma só carne. Não existe ex-pais, nem ex-mãe. Você será pai eterno e uma mãe eterna. Estão unidos pelo fruto. Por isso não existe, para Deus, casamento de homem com homem e mulher com mulher. Que é o casamento verdadeiro. Não pode se separar. Esse casamento não pode. É abençoado por Deus. E isso é o que Deus une. Agora, se você quiser viver homem com homem, mulher com mulher, vocês vivam. Só não vai ser um casamento projetado, planejado e sonhado por Deus. Quem quiser ter sua vida para lá, tenha. Entendeu? É a escolha. Mas vocês jamais formarão uma só carne. Homem com homem, mulher com mulher, jamais formarão uma só carne. Como um homem e uma mulher formam. Aí Deus termina, Jesus está terminando aqui. Né? Que o que Deus uniu, o homem não separe. Agora, vamos continuar lendo aqui, que eu vou colocar alguns pontos aqui em relação a isso também ainda, viu? Disseram-lhes eles, que quem perguntou isso aqui foi os fariseus, né? Jesus respondeu e vem agora o questionamento dos fariseus. Disseram eles: por que então Moisés, porque quem escreveu toda a lei foi Moisés, a pedido de Deus. Então a referência, o grande pai da fé deles, né? Moisés, o homem da lei, né? Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ou rejeitá-la. Por quê? Moisés ordenou isso, esse documento. Não existia, mas Moisés disse que a partir de Moisés o homem tinha esse poder de poder fazer isso. Por que Moisés fez isso aí? Aí ou seja, é o que eles queriam. Colocar Jesus à prova. Jesus, você é o Messias? Como é que você é o Messias se você é contra os ensinamentos da Torá? Então você não é o Messias. Essa é a prova que eles tinham que colocar. Mas por que eles tocaram justamente nisso? Porque, vejam bem, a palavra não diz, mas para eles tocarem nesse assunto, pode ter certeza que Jesus, nas suas pregações, ele era contra ao homem que se divorciar da sua mulher. Porque naquela época, uma mulher rejeitada, ela ia viver na rua, ela ia viver, né, sem amparo nenhum. Porque quem trabalhava, quem trazia o sustento para casa, era o homem. A mulher sem marido era uma mulher rejeitada à margem. Quem ia atrás de Jesus? Os pobres, os excluídos. E nesses excluídos tinha várias viúvas,
que não tinha mais seu marido que pudesse mantê-la. Tinha várias divorciadas atrás de um pão para comer, porque não tinha. Foi divorciada. A mulher divorciada, na palavra de Deus, quando ela era divorciada, ela ia sem nada. Ele ficava com o dono da família, o homem, e naquela época, como o homem tinha várias mulheres, ele rejeitava uma, ficava com as outras, e o filho ficava com ele. E a nova mulher cuidava dos filhos dele. Porque os filhos não pertenciam à mulher. A mulher gerava os filhos, mas pertencia ao homem. Legalmente, isso naquela época. E as mulheres ficavam rejeitadas, sozinhas, morrendo de fome. E Jesus, vendo isso, se compadecia dessas mulheres. E Jesus veio com mais firmeza e falou: não, você não pode fazer isso. E se você deixar essa mulher para casar com outra, fazendo isso, rejeitando, você acomete adultério. E fala mais, né? E ninguém queira casar com essa mulher. Porque pertence ao homem primeiro. E pronto, ponto final. E se pertence, ninguém pode casar. Quem tem a obrigação de cuidar dela é o marido dela. Então você vai cometer adultério também. Ninguém pode casar com mulher divorciada. Você está vivendo em adultério. Ponto. Jesus foi bem claro como está isso. Aí foi que os fariseus falam: então, mas Moisés disse que podia. Aí Jesus responde, mais uma vez: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto, ele botou uma vírgula, exceto no caso de matrimônio falso, e desposar a sua outra mulher, comete adultério. E aquele que desposar uma mulher rejeitada, comete também adultério. Ponto final. E aqui, nesse matrimônio falso, eu já aproveito para falar sobre a posição da igreja. A igreja jamais ela vai se declarar contra Jesus. Lembre-se, gente, o que Jesus falou é eterno. Mesmo Jesus colocou autoridade. O que a igreja falar, olha, quando Jesus fala assim, para Pedro: o que unires na terra está unido no céu, e que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando em assuntos, em regimentos, em leis que não vão de encontro à lei maior, que é tudo que ele ensinou. Se tiver alguma coisa aqui na palavra de Deus que Jesus não falou no assunto, a igreja tem a autoridade de ligar e desligar na terra. Agora, esse assunto, tudo que Jesus falou, a igreja até hoje, de 2000 anos, ela não aceita o divórcio. Não aceita. Porque Jesus não aceita. Ponto final. Mas tem... É por isso que eu falo o seguinte: pense com cuidado quando for casar. Realmente é eterno. É eterno. Aí, aqui tem a questão: casamento falso. Um casamento sem a bênção de Deus. Casamento civil. Casamento civil não é um casamento de Deus. Casamento dos homens. E tudo que é feito pelos homens pode ser quebrado. Se você pensa em ter um casamento eterno, case na igreja. Se você pensa em ter um casamento sem a bênção de Deus, sem eterno, case no civil, se amigue, faça o que você quiser. É um casamento falso. Aí, se você casar novamente na igreja depois, pode. É por isso que a igreja aceita. Tem pessoas que casam no civil, casam com outra pessoa, porque é um casamento falso. É um casamento sem as bênçãos de Deus. Existe, você já ouviu falar que a igreja ela anula casamento. A igreja católica nunca anula casamento. Nunca anulou. Mas existe um processo de anulação que eu já ouvi falar. Veja bem, a igreja não anula. Ela faz uma investigação para ver se o seu casamento ele foi verdadeiro ou falso. Ou seja, a igreja vai avaliar. Ela avaliou, viu o histórico daquele casamento
e viu que aquele casamento, na verdade, ele está anulado porque ele não foi verdadeiro. Ele não realmente aconteceu como vai acontecer. Alguns exemplos que eu sei que a igreja ela pode anular um casamento feito na igreja. O cara casou com a menina só porque ela estava grávida, não amava. O motivo maior, ele não queria casar. É um motivo. A mulher que ele casou, ela enganou ele dizendo que era virgem. Ele queria casar com a mulher virgem. É uma opção dele, ele queria. Para ele é importante. Quando foi na núpcia, descobriu. Pode ser anulado. Ou seja, existem fatores que levam a isso. Ah, eu casei, eu tinha menos de 18 anos. Eu engravidei a menina, ela também, a gente casou, mas a gente casou porque a gente não tinha entendimento e casou. Aí a igreja pode reconhecer como nulo e anular o casamento. Não é que a igreja anula o casamento. Ela reconhece que o casamento não aconteceu e está anulado. Ela declara que está anulado porque ele não aconteceu, como deveria acontecer. Entendeu? Essa aqui é a posição da igreja. Aí aqui, depois de Jesus falar tudo isso, olha no versículo 10, os discípulos falam. Os seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele. Foi um discípulo, né? Ninguém sabe qual discípulo foi que falou isso. Aí Jesus fala, né? Nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. Porque há eunucos que são desde o ventre de sua mãe. Há eunucos que se tornaram eunucos nas mãos dos homens. E há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Aqui, bem claro, os discípulos falando, né, que é muito difícil, então é melhor não se casar. Jesus, não, cada um tem o seu dom. Tem aqueles que foram convocados para o casamento. E esses eunucos são celibatários. São aqueles que querem viver solteiros, sem ter uma vida matrimonial, que não podem gerar filhos. Aí por isso que fala, tem homens que nasceram eunucos, sem a capacidade de gerar filhos. Tem homens que na época, quem ficava protegendo a mulher do rei eram soldados que eram capados, aí chamavam de eunucos. Eles não podiam engravidar, não podiam fazer nada. Ou seja, pela mão dos homens. E tem aqueles, aí Jesus vem chamar a atenção, e tem aqueles que se tornaram eunucos, ou seja, aqueles que optaram em não se casar por amor ao reino. Aquele que quer servir, botar sua vida a serviço do reino. Não quero ter família, não quero ter filhos. Eu quero viver para o reino de Deus. Como exemplo, os padres. Os padres são aqueles eunucos, se tornaram eunucos, se tornaram celibatários, por opção. E Jesus fala mais, né? Nem todos vão poder compreender isso. Quantas vezes ouviram? Rapaz, por que padre não se casa? Eu acho que ele ia casar. Ou seja, está claro a palavra de Deus. Nem todos compreenderão isso. É o que a gente vê até hoje, ninguém compreende. Mas aquele que optou em viver celibatário até o fim, ele sabe, ele compreendeu. Compreendeu a sua missão, aceitou. Aí isso sim, ele se dedicou a sua vida ao reino de Deus. E por enquanto, por hoje é só, gente.